ela se instituiu dentro das universidades, dentro do governo do Estado, e não tem maior sonho que a gente tinha lá no início, era que essa visibilidade acontecesse. E eu acho que a gente não pode deixar de acreditar essa luta e esse momento, a Hannah Suzarte, que foi a grande fomentadora da comunidade. Imagino a felicidade de Hannah ver esse momento. Temos também que celebrar a participação da Giovanna Baby, Elza Lobão, Matuzzi, fundadoras da Astral, Associação de Travestis Liberadas, ainda nos anos 90. A todas essas, junto Veluma, Kátia Jones, Raquel Barbosa, a todas fundadoras do movimento trans do Estado do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado. Nosso dever foi cumprido e a oxigenação está aí. Obrigado, Ângela. Eu queria pedir muitos aplausos para essas meninas e meninos. Obrigada, Almir, todos e todas aqui. Quero aproveitar e registrar a presença do Wilson Mandela Santos, da Rede Afro-LGBT e Comissão de Direitos Humanos da OAB de Salvador, também da Wanda Ferreira, Wanda do CEDAP, aqui presente. Quero convidar aqui agora o Cláudio Nascimento para fazer a apresentação da campanha e logo em seguida fazer a composição do lugar de honra da cerimônia, tá? Por favor, Cláudio Nascimento. Podemos aplaudir. Cláudio Maria. Boa tarde. Porque Maria estaria na mesa de honra junto com a nossa secretária, o nosso coronel Ives e as autoridades, mas ela tem um voo para fazer. Então, eu preferi dividir com ela aqui porque acho que a gente tem que reconhecer e valorizar também os processos e os protagonistas. É possível ter mais de um protagonista, é possível a gente construir as cenas com várias pessoas juntas, né? Então, isso é importante. Então, vou passar para você primeiro, você falar um pouquinho como foi o processo, depois aí a gente apresenta as coisas. Boa tarde, eu quero agradecer a todas as pessoas. Como historiadora da arte, acho que é importante estar nesse espaço, um espaço de potência. Um evento desse climático acontecer aqui significa muito. Eu tenho um pequeno texto para ler, vou colocar óbvio. Eu peço desculpa também por precisar me retirar, eu estou voando daqui a pouco. É um texto para a gente pensar um pouco sobre o que é violência e o que significa violência para as pessoas trans. Em 2011, a ONU publicava seu primeiro relatório global de violência contra a população LGBT e apontava para a observância da vulnerabilidade específica pela qual lésbicas e mulheres transexuais estavam condicionadas. Neste mesmo ano, a ONG de monitoramento global dos assassinatos de pessoas trans, tradução livre de Transgender Murder Monitoring, denunciava o aumento alarmante dos assassinatos de pessoas transexuais ao redor do planeta. Curiosamente, o Brasil liderava a lista dos países mais hostil para essa população. Desde então, a partir de 2008, quando começou o monitoramento, os números não param de crescer ano após ano. Embora alguns possam considerar essa retórica, ou melhor, a retórica que vem sendo utilizada pela população trans para denunciar seu extermínio de um discurso vitimista, trata-se, na verdade, de um alerta para as autoridades e para membros da população LGBT para políticas públicas de combate à violência de gênero, que muitas vezes termina na morte, especialmente de mulheres transexuais e travestis. E aqui, a segregação estrutural a qual essas pessoas são compulsoriamente submetidas
Refiro especificamente ao acesso à educação, ao mercado de trabalho, ao atendimento à saúde, à convivência em determinados espaços sociais comum a todos os cidadãos. Contudo, existe um outro tipo de violência, aquela que aparentemente não nos é visível, fundamentalmente se tratarmos da especificidade de um país onde a violência está profundamente naturalizada, a tal ponto de alguns estudiosos passarem a considerar como um traço cultural do Brasil. A violência simbólica é tão voraz quanto a violência física. Ela coloca sobre os ombros dessas pessoas que sofrem todo o estigma de seu status quo, faz com que essas pessoas sintam-se cotidianamente violadas, não só em seus direitos, mas em sua existência. É uma tortura que às vezes está disfarçada nos risos alheios e na suposta brincadeira ou zoação, a qual alguns insistem em classificar como liberdade de expressão. Ela mata tanto quanto a bala perdida ou direcionada às cabeças dos transeuntes dessa cidade, desse estado, desse país. É para combater esse tipo específico de violência que esta ação foi pensada. Primeiro porque ela é só uma peça na grande engrenagem social que literalmente tem matado travestis e transexuais e pessoas não binárias todos os dias. Se a piada mata tanto quanto a bala, os números têm nos dado pistas dessas violações que no primeiro momento travestem-se de brincadeira. Entre novembro de 2008 a novembro de 2012, o projeto que eu citei anteriormente contabilizava 1.083 mortes, somente no Brasil. Esses dados foram recolhidos através de notícias de jornal. Portanto, esse número pode ser ainda maior, uma vez que pode ser subnotificado. Dado que não existe um procedimento formal por parte das autoridades brasileiras para contabilizar e mapear a morte dessas pessoas. Em uma pesquisa iniciada por mim, sob a supervisão do professor Pedro Paulo Becali, do Departamento de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a disciplina de Criminologia Crítica, eu fiz uma projeção baseada nos dados da ONG Internacional e do site que a Homofobia Matou Hoje, que é um órgão vinculado ao GGB. Os dados da pesquisa da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma psicóloga da Universidade de Brasília. Os meus dados foram publicados na revista do Centro de Filosofia e Ciências Humanas em outubro do ano passado e indicavam um aumento vertiginoso não só das violações aos direitos da população trans, mas fundamentalmente das mortes dessas pessoas. Embora eu tenha encerrado momentaneamente a pesquisa no final de 2013, infelizmente, meus dados estavam corretos. Entre o fim de 2013 e 2014, o aumento percentual de mortes de pessoas trans em relação aos anos 2011 e 2012 foi quase de 200%. Se em 2011 foram só no Brasil 325 mortes contabilizadas, o aumento proporcional a cada ano denuncia simplesmente um verdadeiro genocídio. Se os números para os céticos parecem ser insignificantes, dados mostram que uma a cada 30 mil pessoas nascidas com anatomia sexual masculina é uma pessoa trans e uma a cada 100 mil pessoas nascidas com anatomia sexual feminina é uma pessoa trans. 98% das mortes registradas são de travestis e mulheres transexuais, e normalmente com extremo requinte de crueldade. Mas você pode estar se perguntando, mas por que Mariá veio aqui hoje falar sobre morte das pessoas trans, se o propósito fundamental de estarmos aqui é o lançamento de uma ação educativa em prol dessas pessoas? Porque não se pode deixar esse dado de lado, a gente não pode ignorar esse dado. Deixar passar em branco essas informações numa data como essa, a gente não pode de jeito algum. Hoje é o Dia Nacional de Visibilidade de Pessoas Trans. Infelizmente, essa visibilidade, entre aspas, muitas vezes está associada a uma imagem cujo estereótipo foram construídas às margens de uma sociedade que, em função da sua potência higienizadora, condicionou as pessoas trans que, por não estarem, ou melhor,
por não corresponderem a um padrão pré-estabelecido sobre o que é gênero, abre mão da suposta busca pela paz em detrimento de um sadismo que tem feito jazir os corpos e experiências trans. Enquanto o movimento LGBT, a partir de uma parcela hegemônica, tem clamado pelo justo combate à homofobia, dada a observância de suas orientações sexuais, neste dia, contudo, eu quero falar sobre transfobia. É um tipo de violência particular que tem no gênero e nas performances de gênero a potência de seu dispositivo. Sobre isso eu gostaria de parafrasear Marjorie Mack. Eu acredito que a homofobia é muito triste, mas se projetarmos a homofobia como foi dita na escola, nos meios sociais, para as travestis e transexuais, é uma situação confortável. Queria que as travestis pudessem sofrer homofobia no trabalho. Não, elas não estão empregadas. Queria que elas pudessem ser vítimas de bullying, mas não, elas não podem estudar. Então a questão da transfobia se remete a um outro tipo de preconceito, outro tipo de fundamento. Não a rejeição sexual, a prática sexual, mas sim a rejeição às novas identidades, ao que nós estamos tratando como tema da família. A rejeição, a redefinição e a rediscussão sobre o que é gênero. A transfobia também é traduzida sob o aspecto da não demanda de políticas públicas voltadas à inserção e garantia da cidadania das pessoas trans. Não basta apenas distribuir preservativos em pontos de prostituição. Sob a suposta pretensão de combater a disseminação, a proliferação do vírus HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso, em certo ponto, reforça estigmas e perpetua rótulos, não que a gente não tenha que fazer. Não conseguiremos resolver um problema cultural trabalhando apenas no empoderamento de grupos oprimidos. Precisamos, penso eu, combater os opressores, a engrenagem que tem empurrado pessoas trans para as margens, para guetos da invisibilidade. Parafraseando Charles Radcliffe, se o Estado trata as pessoas como de segunda classe ou de segunda categoria, pior, como criminosos, acaba convidando as pessoas a fazerem as mesmas coisas. O direito ao nome, o acesso à educação, saúde, mercado de trabalho, enfim, garantias sociais que são estendidas a todos e todos os cidadãos precisam ser encarados como forma não só de empoderamento das pessoas trans, mas a priori como garantia de um dever cívico de um país que pretende ser de todos. Diga não à transfobia. Eu quero agradecer também ao Cláudio, agradecer a todos vocês por estarem aqui. Eu peço realmente desculpas por precisar me retirar. Novamente, eu quero agradecer cada pessoa que participou da campanha. Vocês são potência no sentido que Deus deu para essa palavra. Obrigada e diga não à transfobia. Obrigado, Maria. Eu queria dizer aqui, ao Júlio, que é presidente do Conselho LGBT, a gente está junto aqui apresentando a campanha. Na verdade, apresentar as peças, né? A campanha então tem